Olá, turma. Vamos ter o nosso primeiro contato aqui. Professor de Biologia, professor Romex. E aqui nós iremos trabalhar com vocês a nossa biologia com referência aos conteúdos que são programados para o segundo ano, ou a segunda série do ensino médio. Aqui vamos falar inicialmente da classificação biológica, tá? A classificação, ela atende um requisito que está no próprio conceito da biologia, que é estudar os seres vivos. E para fazer esse estudo é necessário uma organização melhor para que possamos, tá, entender como o fenômeno da vida vai se manifestar no nosso planeta. Então, a classificação biológica, a classificação dos seres vivos, tem esse papel. Então, como é que é feita? É feita através de agrupamentos. Agrupam-se organismos que apresentam similaridade, semelhanças entre si, e aí vai fazendo essa junção de grupos. Para tal, não é feito de maneira aleatória. Adota-se critérios específicos para que se possa chegar a uma comparação, a uma semelhança real. O que isso quer dizer? Essa semelhança real, ela deve mostrar que aquela característica ela foi derivada, ela foi originada de um processo que aconteceu no decorrer do tempo, tá? E originada de um mesmo ancestral. Então, aquele ancestral no passado conservava essas características, tá? Mas, mesmo assim, a gente vai notar certas diferenças, tá? Mas o que vai importar as semelhanças que são mostras de uma característica de ancestral comum. Então, a classificação tem a finalidade de agrupar os seres vivos de acordo com a sua semelhança, revelando entre eles um ancestral, um parentesco evolutivo comum. Ótimo. Então, esses critérios, eles não foram adotados da noite para o dia. Desde a da época da Grécia, o homem vem estudando a vida no planeta e tentando encontrar mecanismos para a classificação. E os mecanismos, os modelos criados, tinham algumas falhas que foram sendo eliminadas no decorrer do tempo, tá? E foi no século XVIII que o sueco Carl von Linné, ou Linneu para nós, ele estabeleceu critérios, os chamados grupos de classificação, onde se adotava critérios que mostrassem a realidade em termos de característica, não uma coisa que seja abstrata, tá? Mas que fosse seguida por todos, que fosse observada por todos, tá? Então adotou-se as próprias constituição do ser vivo como um critério básico, tá? Então ele fez essa adoção e classificou alguns organismos. Mas ele também teve a preocupação de estabelecer aí regras, normas para dar nomes aos seres vivos, tá? Ele criou uma regra de classificação, de nomenclatura, que foi denominada de nomenclatura binomial, tá? Por que binomial? Porque o nome de uma espécie teria que ser formado por duas palavras. Então ele estabeleceu um regramento que a gente vai ver posteriormente. Então, diante de todas essas informações, surgiu
desenvolveu-se uma ciência ou ciências específicas para trabalhar com a classificação. Essas ciências, apesar de ter sua base, seus fundamentos, mas ela usa dados também que outras ciências fornecem, tá? É a taxonomia e a sistemática. Então, o que a taxonomia faz dentro da biologia? Ela vai cuidar em identificar quem é aquele organismo, vai caracterizar esse organismo e vai nomear esse organismo. Cada ser vivo deve ter seu nomezinho específico, para que ele possa ser conhecido, tá? Não vamos usar que todo ser vai ser um bicho. Não, cada um vai ter um nome como nós temos, tá? E segue um regramento também. E além disso, a sistemática, colaborando aí com a classificação, vem fazer essa relação, essa ligação de parentesco evolutivo, mostrando aí a relação que há entre um ser vivo e outro, e mostrando também o menor grau de parentesco entre eles, tá? Então, o modelo mais adotado atualmente é o chamado modelo cladístico ou filogenético, porque revela justamente esse ancestral comum entre os organismos vivos, tá? Então vamos ver aqui, olha, taxonomia, tá aí, é esse processo de classificação justamente com a sistemática. Então, quais foram os critérios escolhidos? Linneu, é claro que na sua época adotou o que ele tinha em mãos. Com o avanço do conhecimento e da tecnologia, o homem adotou critérios mais bem detalhados, mais bem observados, e assim ele pode comparar com maior certezas o valor e semelhança entre os seres vivos, tá? Então, pegar dados moleculares é fazer isso. Você compara, faz uma comparação entre moléculas que todo ser vivo tem, e aí vê a diferença entre elas, tá? Por exemplo, se eu pego uma proteína e essa proteína é encontrada em outros organismos, eu vejo o que essa proteína tem de semelhança entre elas. A forma estrutural, a forma espacial, a construção química, toda a proteína é formada de aminoácidos. Quantos aminoácidos tem aí compondo essa proteína iguais? Então, quanto maior o número de aminoácidos iguais, maior o grau de parentesco entre esses organismos, tá? Assim também acontece com a genética, né? A genética contribui muito para explicar o motivo dessas variações, o motivo dessas mudanças, tá? Toda característica, ela nada mais é do que uma mudança no material genético, que a gente chama de mutação gênica. E o DNA, que é a molécula que carrega o gene da maioria dos seres vivos, celulares, e quando eu falo maioria, é porque realmente os organismos celulares são predominantes. Mas existe uma seção fora da teoria celular, que são os vírus, onde nós vamos encontrar organismos que têm como material genético o DNA ou o RNA, tá? Um ou outro. E aí vem os estudos embriológicos. Isso aqui só tem consideração, só tem valor para aqueles seres vivos que formam embriões, como nós, os animais e as plantas, tá? Então faz-se um estudo comparativo do desenvolvimento dos embriões e vê as fases, as etapas que eles passam, e a gente vai vendo as semelhanças entre essas etapas, vai criando aí uma sequência, tá, de eventos que pode ser observado e comparado. A citologia justamente revela as organizações das células no corpo do organismo. Por exemplo, se for comparar uma ameba com uma bactéria, tá?
eu vou ver que há uma diferença entre a organização celular desses micro-organismos. Então, a célula de uma bactéria é procariota e uma célula de uma ameba é eucariota. Então, a gente já vai ver, vai fazer uma distinção, uma separação aí. A anatomia é outro fator que pode trazer várias informações, tá? Por exemplo, se você tem aí a nadadeira de uma baleia e a nadadeira de um tubarão, você diz, então é muito parecido, eles são bem semelhantes, então tiveram o mesmo ancestral comum, próximo. Não. Por isso que a anatomia, ao analisar a estrutura da nadadeira, vai revelar, trazer à tona outras informações, tá? Outras informações. E essas informações revelam que a nadadeira de uma baleia é muito similar ao nosso braço, em termos de quê? Em termos de estrutura óssea. Tem as mesmas constituições ósseas, apesar de ter um formato diferente, mas tem os mesmos, tá? E isso mostra que nós temos uma semelhança de um ancestral comum com elas. Apesar disso, a baleia também é classificada como um mamífero, tá? Assim como nós somos. E como é que é feito esse agrupamento? Esse agrupamento ele é feito revelando aí, trazendo em conta, tá? Aquilo que se chama de taxon ou categorias. São 7 as categorias básicas. São 7, tá? A mais simples, a base de todas, é a espécie. A espécie é um conceito bem simples de espécie, é aquela em que considera um conjunto de organismos. Veja, não é um indivíduo, é um conjunto de indivíduos ou organismos semelhantes que reproduzem-se nas suas condições naturais, deixando descendentes férteis. Tá? É isso que vai ser considerada uma espécie. Cada espécie tem o seu padrão genético, cada espécie tem o seu habitat, cada espécie tem a sua ecologia, cada espécie sofreu seu processo de evolução. Então é isso que vai definir aí uma espécie com melhor clareza. Tá? Então, de maneira bem mais simples, espécie é um conjunto de organismos semelhantes que se reproduzem em condições naturais, deixando descendentes férteis. Tá? Então, depois da categoria espécie, vem a categoria gênero. Tá? Gênero é um agrupamento de espécies semelhantes. Do gênero vem a família. Olha só, é um agrupamento de gêneros. Dentro do gênero nós temos as espécies. Se eu tenho 2 gêneros que estão agrupados em uma família, dentro de cada gênero eu tenho as suas espécies. E aí, quando eu pego famílias semelhantes, eu vou agrupar na ordem. E a ordens semelhantes, nós temos aí, tá? Nós vamos ter uma classe. Classes semelhantes, um filo, e filos semelhantes, um reino. Tá? Como a gente falou para vocês, a classificação ela sofre mudança no decorrer do tempo. Tá? Sofre mudança. E isso aconteceu com os reinos também. E com os novos estudos feitos em organismos simples como os moneras, hoje conhecido também como procariontes, tá? Procariontes, a gente vai ter aí, tá certo? Organismos em que eles estavam classificados no mesmo reino, no reino Monera. Eram chamados de arqueobactérias, bactérias, cianobactérias, são exemplos. E aí os estudos revelaram que as arqueobactérias ou arquibactérias apresentavam diferenças com os organismos daquele reino. Por exemplo, a aparelho celular das arqueias era muito diferente das aparelho celular das bactérias em termos de composição química. E outras análises químicas também mostrou essas diferenças. Aí o que foi preciso fazer? Uma nova classificação. E para
para resumir, para melhorar, facilitar essa classificação, criou-se os chamados grupos de domínios. Então, criou-se 3 domínios para agrupar todos os seres vivos do planeta. Um domínio chamado Arqueia, tá? Bacteria e Eucaria. Então, veja, aquelas arqueobactérias perdeu o sufixo bactéria e ficou só arqueas. Ficou no domínio das arqueas. As bactérias ficaram no domínio da bacteria. Tá? O que ainda esses organismos têm em semelhança é apenas a composição da célula, que são células procariotas. Tá? E todos os seres eucariontes, que têm células com núcleo organizado, ficaram no domínio Eucaria. Aí nós vamos ter o reino protista, o reino fúngio, o reino animal e o reino vegetal. Tudo aí dentro do domínio Eucaria. Tá? E agora, na época de Linneu, por exemplo, havia uma grande problemática, que era justamente dar nomes. Havia uma confusão muito grande, porque 2 pesquisadores estavam estudando o mesmo organismo, e cada um dava um nome para aquele organismo, então complicava o negócio. Então, Linneu, sabendo disso, né, supõe que ele já percebeu esse problema, estabeleceu uma regra única, e que é adotada até hoje. Como a gente havia dito, essa regra é chamada de nomenclatura binomial ou científica, porque se baseia na espécie com dois nomes. Tá? Então, toda espécie apresenta um nome formado por 2 palavras. E aí ele estabeleceu uma língua. Qual língua escrever? Então ele escolheu sabiamente uma língua que não sofresse mais alteração no decorrer do tempo e que não fosse mais palavra, não fosse mais uma língua oficial. Então escolheu o latim, tá? Latim. Então todo nome deve ser escrito em latim, tá certo? E após isso estabeleceu o seguinte: olha, o nome das espécies, o nome deve estar destacado em um texto. Tá? E como é feito esse destaque? Esse destaque é feito negritando as palavras, as letras das palavras. Num computador a gente chama de negrito aquela escrita em que as letras ficam mais grossas e mais escuras. E a itálica, que é aquela em que as letras ficam mais finas e caídas. Você também pode fazer o destaque grifando ou sublinhando as palavras. Então deve obedecer isso. Tá? Outro detalhe é com relação à abreviação. Por exemplo, eu posso abreviar meu nome, botar Romex C. Bezerra. Tá? E aí, posso fazer isso com o nome científico? Pode, desde que esse nome já tenha sido escrito completo anteriormente. Aí você vai abreviar quem? Não é a última palavra do nome, é a primeira. Tá? O nome aqui que a gente está vendo aqui, por exemplo, no resumo que a gente colocou, é canins familiares. Então eu abrevio canins, boto só C. familiares, porque eu já sei que esse C de canins já foi escrito anteriormente. Tá? Então veja aqui nesse exemplo, né, que nós temos o canins familiares e o canins lúpulo. Veja que a diferença entre eles está na segunda palavra. Por isso que a segunda palavra de uma espécie, ela define quem é a espécie. É o chamado epíteto específico. Tá? Cada espécie tem essa segunda palavra, tá? Propriamente, é próprio. Não vamos ter duas espécies com isso aí. Ou, se tiver, o gênero muda. Mas 2 espécies com os mesmos nomes, não. Tá? Então, cães familiares se refere ao cachorro.
Canis lupus é o lobo. Canis latrans ou latrans se refere ao coiote, tá? Como a gente está colocando aqui no texto para vocês. Ok? Então, sublinha-se, destaca-se o nome. Pode abreviar sim, tá certo? Mas sempre o nome da espécie é escrito com 2 palavras. Você não pode chamar o cachorro só apenas de canis, porque eu não vou saber de quem que eu estou falando, tá? Então vamos ver aqui. Outra questão em relação às subespécies. Enquanto a espécie é formada por 2 palavras, né, a subespécie contém 3 palavras. Homo sapiens sapiens refere-se a uma subespécie ou raça chamada, né? Raça. E aí nós temos os subgêneros, porque aqueles 7 grupos chamados categorias taxonômicas, eles podem ser subdivididos, tá? Para melhorar a classificação, eles podem ser subdivididos. Lá na frente pode haver uma modificação também. Então nós temos aqui, se tiver um subgênero, como é que eu vou me expressar? Tem regra também para isso. Você vai colocar entre parênteses, entre os 2 nomes da espécie, o subgênero, tá? Então, aqui o exemplo, Thaís é o gênero, Haemastomas é o epíteto que define a espécie. Entre eles nós temos Estromanita, que é justamente o subgênero, tá? Até que estudos mais posteriores possam revelar mais detalhes sobre isso aí, tá? Fazer uma mudança. Outra coisa, caso 2 organismos sejam descritos por 2 pesquisadores, qual nome vai ficar? Aquele que vai registrar primeiro. É a chamada lei da prioridade, tá? Até que haja futura mudança, mas fica assim. E se eu quiser botar o nome da pessoa que deu o nome àquela espécie, posso botar? Pode. Como é que vai ser feito? Tá aqui, ó. Um exemplo aqui, que é Apis mellifera, tá? Aqui é o nome científico de uma espécie dado por esse indivíduo aqui, Linnaeus, quer dizer, Linneu. O ano 1758. Então deve seguir essa regrazinha aqui, ó. Veja que entre o nome da espécie e o nome do indivíduo que deu o nome, não há nenhuma separação por vírgula, mas entre o ano e o nome da pessoa nós temos aí uma separação por vírgula, tá? Então é isso que vai acontecer. Aqui embaixo a gente colocou ilustrações para facilitar aí a compreensão, né? A compreensão. Então aqui nessa figura do lado esquerdo nós temos uma pirâmide mostrando aí cada patamarzinho desse da pirâmide, de cima para baixo, representa aquelas 7 categorias taxonômicas. E o tamanho dela se refere à quantidade de organismos. Como é feito em agrupamento, por isso que aumenta da espécie para o V, a quantidade de organismos. E, no entanto, a semelhança diminui da espécie para o V. Quanto mais distante da espécie eu tenho, mais diferentes são os indivíduos. Do outro lado, nós temos aqui, olha, um modelo de classificação. Felis catus, que é o gato doméstico, Felis pardalia, tá? E nós temos a Panthera pardus. Veja que o Felis catus e o Felis pardalis têm o mesmo gênero, por isso que começa com Felis. Por quê? Porque eles vão ser agrupados aqui no mesmo gênero, Felis, tá? Comparando o gênero Felis com o gênero Panthera, eu vou agrupar ele aqui na família Felidae, tá? Então aqui é a família Felidae. No outro lado nós temos o Canis familiares e o Canis lupus, tá? Então eles vão estar dentro do gênero chamado Canis. Eu agrupo os 2 ou mais, tá? E eles vão estar na família, tá? Canidae, com outros, por exemplo, Canis latrans, tá?
também está aqui dentro do gênero Canis e vai estar aqui também dentro da família Canidae. E aqui nós temos o urso acto e o urso horribilis, tá? Veja, o urso, primeira palavra, o urso, é a palavra do gênero, ó, gênero, tá? O nome da espécie, formado por duas palavras. A primeira palavra se refere ao gênero, iniciada com letra maiúscula, e a segunda palavra define a espécie, iniciada com letra minúscula. Então, ursos vão estar na família Ursidae. Então, veja, eu vou pegar e comparar a família Filidae, família Cnidae e a família Ursidae. Eu vou enquadrar, agrupar na ordem. Qual a semelhança entre eles? Aqui são carnívoras. Então tá aqui, ó. Vou botar aqui dentro. Tem outros carnívoros? Tem aí, tá? E aí eu vou seguir em frente, vou pegar outras ordens em que apresenta aspecto comum a esses animais. No caso aí, a fênix alimenta a cria através de glândulas mamárias. Então, eu vou ter agora uma classe, a classe mamária. Aqui nós vamos estar aqui dentro também, tá? E agora eu vou pegar o organismo que na fase embrionária desenvolve uma estrutura chamada notocorda. Aí eu vou ter o filo cordado. Eu tenho três classes em que os indivíduos formam notocorda. Então essas três classes vão estar aqui dentro, tá? E aí eu pego aqueles que têm notocorda e aqueles que não têm. Por exemplo, eu tenho equinoderma, eu tenho artrópodes, eu tenho moluscos, eu tenho anelídeos, eu tenho proteolíticos, eu tenho nematóides, eu tenho cnidários, eu tenho poríferos. São os conhecidos anteriormente com o nome de animais invertebrados. Eu junto esses filos, cada um é um filo, com o filo cordata, e eu vou formar aqui o reino animal. O reino animal, como tem células eucariota, vai estar dentro do domínio eucaria. Tá? Então veja bem, adota-se ainda a classificação desse indivíduo norte-americano chamado Robert Utah, que divide agrupa os seres vivos em 5 reinos, tá? Então são eles o reino Monera, o reino protista ou protoptista, o reino Fungi, o reino Plantae ou Metaphyta, o reino Animalia ou Metazoa, tá? Então no reino Monera nós temos os organismos mais simples, com células mais simples da natureza, células procariotas, que não têm um núcleo organizado. Neles nós vamos encontrar as bactérias, tá? Aqui era que estava também enquadrado as árqueas, tá? Porque tem células também procariotas. São unicelulares e podem formar colônias. A nutrição, tem aqueles que fabricam o próprio alimento por fotossíntese ou por quimiossíntese, e tem aqueles que se alimentam do que encontram no meio. O reino protista, nós temos aí os organismos que correspondem a algas e protozoários, tá? São unicelulares, algumas algas e todos os protozoários, e pluricelulares, somente algumas algas. São eucariontes, têm células com núcleo organizado, autotróficos, apenas algas, heterotróficos, característica aí dos protozoários, tá? Reino Fungi abriga os fungos, que antigamente estavam classificados como plantas, mas apresentam diferenças como essas que estão aí. Nós temos fungos unicelulares e todas as plantas são pluricelulares. São eucariontes como as plantas, mas são heterotróficos em relação à nutrição. Tem que encontrar o alimento no meio. As plantas são autotróficas no seu geral, fazem fotossíntese, tá? Aí nós temos alguns exemplos como os bolores. O reino Plantae corresponde aí
organismos pluricelulares com organização em tecidos e órgãos, tá? São eucariontes, como os protistas e os fungos, tá? E são autotróficos com relação à nutrição. E o reino animalia também são pluricelulares com tecidos e órgãos, eucariontes e heterotróficos, tá? E aí nós temos os exemplos que a gente já trabalhou, né? O homem, as aves e etc. Tá certo? Então, basicamente era isso que a gente ia a mostrar para vocês, né? Teria que mostrar. E agora nós vamos desejar boa sorte para vocês e até a próxima, tá? Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Bom, a gente vai preparar aí uma atividade para vocês.